Esse texto que a gente vai ler tem um contexto breve que é o seguinte. Esse texto é um texto totalmente importante. Por quê? Não sei se você já olhou aí por curiosidade, né, o texto que a gente vai ler, que é aquele, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É um texto bastante conhecido. O contexto é o seguinte, é a última sequência de sermões de Jesus, assim, de palavras de Jesus para os seus discípulos. Jesus está conversando com os seus discípulos nesse momento, ele está prestes a ser crucificado. Se você olhasse um capítulo antes, então no capítulo 13, se você passasse aí no seu aplicativo ou na Bíblia, você ia perceber que Jesus vai lavar os pés dos discípulos no capítulo 13, no 14 ele vai fazer uma sequência de discursos, depois vem, né, a parte da ceia, e depois dessa parte Jesus vai ser traído, crucificação, Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, essa é a nossa esperança, e é por isso que a gente está aqui essa noite. Então, porque esse texto faz parte desses últimos discursos, esse é um texto completamente importante. Consegue perceber? Os discípulos estão aflitos, se você olhasse no início do capítulo 14, você ia perceber isso, ele fala assim, olha, eu vou morrer, eu vou me entregar, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu mesmo a entrego. Os discípulos ficam meio perturbados. Aí Jesus fala para eles assim, olha, vocês não têm que ficar perturbados, vocês têm que crer em mim. Eu vou para um lugar e eu vou preparar um lugar para vocês ficarem. Jesus, na verdade, está dizendo para os discípulos assim, eu vou para o lugar de onde eu vim, beleza? Eu vou voltar para esse lugar e eu vou preparar aposentos para vocês, então vou preparar quartos para vocês ficarem, e vocês, poxa, conhecem o lugar para onde eu vou. Eles dizem assim, pô, peraí, que história é essa? A gente não sabe para onde você vai. Então, como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai saber o caminho para chegar nesse lugar? Essa é uma dúvida totalmente pertinente, beleza? Como é que você sabe o caminho para chegar até o céu? Sabe o que é uma parada muito maneira do Evangelho? Eu não sei se você sabe, acho que não, mas eu estudei literatura grega durante alguns anos, por motivos acadêmicos, assim. E aí, a literatura grega mostra um grupo de pessoas que são consideradas, né, heróis gregos, e essas pessoas, elas tentam, como homens, alcançar um patamar divino. Então, a gente tem a história, poxa, em Homero, né, de Aquiles, de Odisseu. Você já ouviu falar nessa galera aí, Aquiles, Odisseu? Tem um filme aí chamado Percy Jackson. Eu chamava Percy Jackson, mas uma menina ali, Janaína, me falou que é Percy Jackson. Um cara que vai encontrar esses personagens. Eu mesmo nem assisti esse filme, não. Só Crepúsculo. Aí eu vi que já não estava muito legal, deixei para lá. Nas histórias gregas, na literatura, o homem quer alcançar Deus, o homem quer ser divino na verdade, é o homem que quer se fazer Deus. O que é bonito do Evangelho é que o caminho é invertido. Cara, Deus resolve se fazer homem. Deus resolve nascer de uma mulher. Deus resolve nascer de uma mulher na Palestina. Deus resolve nascer de uma mulher e vira um bebezinho como é minha filha hoje. Cara, isso é bonito demais. Deus vem em resgate da gente, e é sobre isso que a gente vai falar nesse texto aí, então você tem que ficar totalmente ligado. Ó, João 14,6, antes Tomé pergunta, Senhor, não sei para onde você está indo, que história é essa? Como é que eu posso saber o caminho? Verso 6, está acompanhando comigo? Quem não tiver Bíblia, acompanha com alguém aí, por favor, dá uma carona, reparte com um amigo, vamos compartilhar. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Somente esse versículo, vou repetir. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O final do versículo diz alguma coisa que é bem maneira, que é a seguinte, Jesus diz, ó, ninguém vem ao Pai. Jesus não diz, ninguém vai ao Pai. Jesus se coloca na posição do Pai. Percebe? Jesus se coloca na posição de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira lição que a gente aprende desse texto
é a lição que você vai anotar aí, por favor. Primeira lição é: Jesus é o caminho. Esse texto é um texto presbiteriano, né? Caminho, verdade, vida. 3 pontinhos aí pra gente, para quem não entendeu. Jesus é o caminho. Isso parece alguma coisa que a gente já ouviu muitas vezes, como um filme repetido. Mas isso significa algo maravilhoso. Significa que no meio de todo esse caos que a gente vive, existe um caminho. Essa é uma notícia excelente, na verdade. Esse não é simplesmente um caminho, mas é o caminho, o único caminho. Eu vou tentar te explicar a expressão. Jesus diz eu sou, e nessa língua aqui que ele fala eu sou, de modo geral as pessoas diriam sou, sem o pronome pessoal do caso reto eu. Jesus diz eu sou, dando ênfase, mas sobretudo porque nessa língua dessa galera, eu sou é o nome de Deus. Se você já ouviu falar no nome Jeová, ou Javé, ou Yavé, esse nome significa eu sou. Jesus se coloca na posição de Deus. Jesus diz que não são todos os caminhos que conduzem à salvação. Todos os caminhos levam a Deus, a gente já ouviu isso aqui uma vez. Beleza, existe essa fala por aí? Poxa, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma fala que num primeiro momento parece ecumênica. Tipo assim, eu posso ter qualquer religião que eu vou chegar a Deus. Em parte isso está certo. Beleza? Se você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 20, verso 12, você ia perceber que realmente, cara, vai ter um dia que vai ter um julgamento e todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Todo mundo, todas as pessoas, todo mundo que está aqui essa noite, todos nós nos encontraremos um dia com o justo juiz, Senhor de toda a terra, Deus Todo-Poderoso. Isso foi profetizado, isso vai acontecer nas palavras do próprio Jesus. Realmente todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos levam à salvação. Esse papo de universalismo, de ecumenismo, tipo assim, todo mundo vai ser salvo, qualquer religião serve. Cara, isso não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Jesus diz que existe um caminho e Ele é o único caminho. Sabe o que é maneiro? Você pode tomar qualquer caminho na sua vida, você pode colocar no aplicativo lá o Waze ou Google Maps. Você pode colocar um destino. Você não poderia colocar um destino assim, céu, nesse aplicativo. Mas ao mesmo tempo, em qualquer caminho que seja um caminho da sua vida, porque o caminho que a gente caminha não é o caminho que o texto está dizendo. O caminho que o texto está dizendo é uma pessoa. Cara, isso é maneiro demais. Então eu posso, em qualquer caminho, no meu caminho, indo para a minha casa, indo para a minha escola, indo para a faculdade, indo para o meu trabalho. Eu posso estar aqui na região oceânica, eu posso estar no Quênia, eu posso estar em Portugal, eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar no Canadá, França, Austrália. Por que eu escolhi logo esses países? Porque a gente tem irmãos aqui, né? E eu tenho irmãos que estão nesses países hoje, espalhados aí pelo mundo. Eu posso encontrar um caminho, Jesus, em todos esses caminhos, porque Jesus pode ser encontrado em qualquer lugar. Jesus pode ser encontrado em qualquer lugar. Jesus pode ser encontrado no fundo do poço. Jesus pode ser encontrado dentro de uma prisão. Jesus pode ser encontrado dentro de uma masmorra. Jesus pode ser encontrado no monte mais alto. Jesus pode ser encontrado no lugar mais sujo e fedido dessa terra, desde que aqueles que o busquem de todo o coração. Cara, isso é bonito demais.
E Jesus vai poder ser encontrado dentro de um ventre de um peixe, quando uma oração vai ser feita dentro do ventre de um peixe. Jesus pode ser encontrado no caminho de Damasco. Jesus pode ser encontrado no caminho de São Gonçalo. Jesus pode ser encontrado domingo de manhã na minha casa. Jesus pode ser encontrado domingo à noite nesse lugar. Jesus pode ser encontrado hoje, agora. Aleluia! Esse caminho pode ser encontrado em dias tranquilos e turbulentos. Esse caminho pode ser encontrado em dias bons e maus. Esse caminho é uma pessoa que está viva. Esse caminho é aquele que vive. Esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho pode ser encontrado se o buscarmos de todo o coração. A pergunta correta é: como que eu posso conhecer o caminho? Me faz essa pergunta aí. Como eu posso conhecer o caminho? Valeu. Eu não esperava que você fosse fazer não, na verdade. Foi só para eu beber essa água aqui. Se o caminho é Jesus, cara, a gente tem que conhecer Jesus. Para conhecer o caminho, eu tenho que conhecer Jesus. Percebe? Eu tenho que me aproximar dele, para que eu encontre o caminho. Sabe o que é interessante? O cristianismo, cara, é bonito demais. O cristianismo é diferente de todas as religiões. Todas as religiões têm um céu com nomes diferentes para esse céu. E em todas as religiões existe uma forma de você chegar nesse céu. A forma de você chegar nesse céu é pelas obras, pelo esforço próprio, é passando por estágios, fases, reencarnações. E aí, pelas suas obras, pelo seu esforço, cumprindo etapas, talvez você consiga um dia chegar a esse céu com nomes diferentes, e cada religião vai ter um nome para essa parada. O caminho para a salvação, então, nas religiões como um todo, são as obras. Sabe o que é maneiro no cristianismo? É que só no cristianismo não é assim. O caminho para a salvação é uma pessoa. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então é isso? É só acreditar? É isso, é só acreditar. E eu não vou precisar fazer nada. É só acreditar. É pela fé. E isso é maneiro demais. Só que a fé não vem da gente. A fé vem de Deus. A fé é dom de Deus para que a gente não se envaideça. Consegue perceber? Então, as obras não vão ter valor? Poxa, de modo algum. A partir do momento que você crê em Jesus, cara, com certeza você vai fazer aquilo que Jesus mandou você fazer de todo o coração. Mas sabe o que é bonito e sabe qual é a grande diferença? Se aqueles que fazem as obras e acham que pelas obras são salvos, esses o fazem para conseguirem a salvação. Então fazem por interesse. Em todas as religiões é assim. Você vai fazer porque você está interessado em receber a salvação. Para a gente é diferente, a salvação já foi conquistada. Então a gente não faz mais por interesse, a gente faz por amor. E a gente aprendeu que o amor é algo prático. E o amor é justamente fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Tudo bem? Por isso que o cristianismo é bonito demais. A gente não pode confundir o caminho com algo que não seja Jesus. O que, portanto, não é o caminho? Tudo que não seja Jesus não é o caminho. Então, todas as religiões não são o caminho. As boas obras não são o caminho. As ONGs não são o caminho. As obras sociais não são o caminho. Fazer qualquer tipo de trabalho social, ajudar os pobres, distribuir o dinheiro, compartilhar o tempo. Pô, isso tem valor? Com certeza tem. É claro que isso tem valor. Eu faço isso também. E Jesus manda a gente fazer boas obras. Mas eu sei que isso não é o caminho. Nem imitar Jesus não é o caminho. Tudo bem? Se eu imito a Jesus, o que a Bíblia manda eu fazer, achando que eu vou ser salvo por causa disso, eu estou transformando todas essas coisas, as boas obras, o compartilhar do tempo, o dinheiro dividido,
eu estou transformando isso tudo em deuses para a minha vida, e esses são ídolos, e Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Se existe um Senhor, nós somos servos exclusivamente desse Senhor Jesus, e por isso a gente não serve a mais ninguém. Há um único Senhor e nós somos servos. A gente não serve as boas obras, a gente não serve as ONGs, a gente não serve a nada disso. A gente sabe que esse não é o caminho, a gente sabe que o caminho é Jesus. Primeira aplicação que você vai anotar aí, por favor, você deve eliminar os ídolos da sua vida e você deve ser humilde. Não tem nada que você faça que te faça justo diante de Deus, porque o padrão de santidade de Deus é o padrão da perfeição, e somente por um homem chamado Jesus a gente consegue chegar nesse patamar. Aquele que foi perfeito, que sem cometer pecado, tornou-se pecado em nosso lugar na cruz do Calvário, se ofereceu como sacrifício. Esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus foi morto na Páscoa. Esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A gente precisa entender que não tem nada que a gente possa fazer para chegar a Deus, que todo o resto é idolatria. Esse é o grande problema da humanidade. Sabe qual é o problema da cruz? O problema é que quando as pessoas olham para a cruz, elas estão diante de um dilema. O problema da cruz é que a cruz revela para a gente o nosso pecado, o nosso erro. A cruz diz na nossa cara que a gente não é perfeito. Por mais que a gente possa ser, entre aspas, bonzinho, não há nada que a gente faça que possa levar a gente até Deus. A cruz torna a gente dependente de Jesus. A cruz torna a gente humilde. A cruz diz para a gente que a gente é pecador. E essa é uma palavra proibida hoje. Pecado. Poxa, palavra esquisita é essa. A cruz diz justamente isso para a gente. Jesus diz justamente isso para a gente. O homem é pecador, todos pecaram, foram separados da glória de Deus, não há um justo sequer, é o que diz a palavra de Deus. Segunda lição, Jesus é a verdade. É o que diz o texto. Jesus é a verdade. Cara, olha que maravilha. No meio disso tudo existe uma verdade. A gente vive num contexto que tem algumas palavras aí muito diferentes agora. Tem uma palavra agora que é pós-verdade. Em 2016 foi eleita a palavra pós-verdade pelo dicionário Oxford como palavra do ano. Informação relevante para esse horário. O que significa isso? Não importam os fatos, e sim as versões. Uma fala próxima de um filósofo chamado Nietzsche. A gente vive num contexto de fake news, notícias falsas. Existe agora uma expressão muito maneira, chamada desinformação, que eu tive que também, olhar no dicionário para ver o que isso quer dizer. Poxa, no meio de fake news, no meio de pós-verdade, no meio de desinformação, Jesus diz para a gente que Ele é a verdade, a única verdade. Isso significa que há um referencial, significa que há um absoluto, graças a Deus. No meio das frases, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Uma vez alguém falou para mim assim, não existe verdade absoluta. Quando alguém disser isso para você, não existe verdade absoluta, você pergunta para ela assim, você tem certeza absoluta disso que você está falando? Cara, essa palavra é uma incoerência, não é isso? O cara te joga uma verdade absoluta, dizendo que não tem verdade absoluta. Que história é essa? Isso é uma contradição. No meio disso tudo existe verdade. Nem tudo é relativo. Jesus é a verdade, toda a verdade emana dele, toda a verdade vem dele. Toda a verdade é verdade de Deus, disse Agostinho. Jesus é a verdade, a única verdade, toda a verdade está nele, fora dele não tem verdade. Amém?
Cara, Jesus é totalmente exclusivista. Com Jesus não tem historinha de ecumenismo, beleza? Não tem não. Ah, Cláudio, você está sendo duro demais, não sou eu não. Eu não inventei isso não. Jesus é exclusivista. Há salvação nele, fora dele não há. Para o ambiente que a gente vive agora, isso é problemático. Tradução, existe uma verdade, quem estiver fora da verdade vive um engano e não vai ser salvo. Isso é duro? É duro. Mas é a verdade. Você quer ser enganado? Existe algo pior do que ser enganado? Renato Russo diz, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Você quer mentir para você mesmo? O evangelho é exclusivista. O evangelho diz que Jesus é a verdade. Jesus é assim, beleza? E só se chega à salvação por ele, e sem ele não se chega à salvação. Toda palavra de bênção do evangelho é também palavra de condenação. Sabe qual é o nosso problema? A gente ouviu essa parada aqui na ordem errada. Antes de ouvir qualquer outra informação, a gente ouviu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sabe o que isso significa para a gente? Nada. Caminho para onde? Verdade de quê? Vida como? A ordem foi errada. Primeiro, a gente tem que saber que a gente está doente para a gente saber que a gente precisa de cura. Consegue compreender? O problema é que a gente ouviu falar de salvação antes de falar de condenação. Isso não faz sentido nenhum. Essa frase está dizendo o seguinte: sem Jesus não tem caminho, sem Jesus não tem verdade, sem Jesus não tem vida. Sem Jesus é beco sem saída. Sem Jesus é fim da linha, mentira, morte, sofrimento, ausência de sentido, maldição, condenação eterna, inferno. É isso que o evangelho está dizendo para você. Isso é duro, mas é a vida real. Bem-vindo ao mundo real. Você pode encontrar uma mentirinha mais tranquila, viver sua vida dentro de uma mentirinha mais prazerosa. Vou te contar um segredo. Existe verdade e existe mentira. Se a gente fala isso para as pessoas que são mais idosas, elas dizem assim, poxa, isso é óbvio. Mas para a galera mais nova, cara, isso é novidade. Existe mentira e existe verdade. É isso que a Bíblia está dizendo para você. Ah, Clóvis, que isso? Você está sendo radical demais. Não. É o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é assim. Tudo que difere do que Jesus diz é mentira. Tudo que difere da sua palavra verdadeira é mentira. Jesus disse que se entregaria à cruz, ele se entrega. Jesus diz que morreria pelos seus discípulos, ele morre. Jesus disse que ressuscitaria, ele ressuscita. Jesus disse que voltaria e ele vai voltar. Essa é a esperança da igreja de Jesus. Isso é pela fé. Isso é pela fé. É nisso que a gente acredita. Segunda aplicação. Viva como quem conhece a verdade. Não eu vou explicar para os irmãos. Poxa, eu agradeço os irmãos terem me corrigido, mas o que rolou é o seguinte, eu estou fazendo uma ordem diferente do que geralmente a gente está acostumado, porque a ordem que a gente está acostumado é assim, primeira lição, segunda lição, terceira lição, depois vem as aplicações, mas eu estou fazendo assim, primeira lição, primeira aplicação, segunda lição, segunda aplicação. Será que deu para entender? Poxa, muito obrigado, irmãos, valeu a força aí. Eu que vou pagar o cafezinho para vocês aí, pão de queijo. Agora é a segunda aplicação, tudo bem? Viva quem como conhece a verdade, viva como alguém que conhece a verdade. Se alguém diz o contrário do que Jesus diz, meu camarada, é mentira. Ou então você, poxa,
né, vai abandonar a Bíblia, aquilo que Jesus está falando, porque provavelmente você se acha, poxa, superior àquilo que Jesus está dizendo. Tudo bem, daí a gente já rejeita muita coisa. Como é que isso é aplicável na nossa vida? Eu sei que é muito difícil fazer a aplicação sem parecer um pouco moralista. Pelo menos eu sinto essa dificuldade. Mas é o que eu tenho para hoje, a gente vai ter vai ser mais ou menos assim. Poxa, se diz lá na Malhação, exemplo que eu trago para os adolescentes. Eu detesto essa novela Malhação. Novela que não acaba nunca, poxa, é uma chatice. Na época que eu era adolescente já era chato, imagina agora. Se diz na Malhação alguma coisa diferente do que Jesus te ensinou, se lá diz que a verdade é relativa, se lá diz que não é bem assim, se lá diz que não existe absoluto, se lá diz que Deus abre a porta para todo mundo, beleza. Com o que a gente vai ficar? Com a Bíblia, com Jesus, ou com um autor, que eu nem sei quem é, da Malhação? Fátima Bernardes. Poxa, se passa alguma reportagem lá, também não assisto Fátima Bernardes, não. Deve ser muito ruim o programa dela. Se passa alguma coisa lá, espero que ela ouça essa mensagem. Para melhorar o programa. Gostaria de conhecer, ser chamado para o programa. Se passa alguma coisa na Fátima Bernardes, meu camarada, que não tem, está contradizendo o que a Bíblia disse, com o que eu vou ficar? Ah, quer dizer que a porta está fechada? Cara, claro que não. Pelo contrário, a porta está aberta para quem se reconhece pecador. Essa aqui é a mensagem do Evangelho. Se reconhece pecador, precisa de médico. Se reconhece doente, precisa de médico. É isso, a Bíblia chama o homem para o arrependimento. É arrependimento e fé. Esse é o chamado da Bíblia. Quem se acha bonzinho demais, poxa, a porta está fechada. Quem se acha mais inteligente, ou sábio, ou superior a Jesus, poxa, a porta está fechada. Consegue compreender? A gente vai ter que, a partir de então, lutar contra aquilo que muitas vezes está na nossa própria cabeça, que vai contra a Bíblia. Poxa, muitas vezes eu tenho vontade de fazer muita coisa errada. Eu tenho vontade de ter um lança-chamas e sair detonando às vezes assim, com lança-chamas, aquele bem... vontade que eu tenho. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa parada está errada. Apesar de eu achar, às vezes, até... Onde é que compra um lança-chamas? Cada um vai ter que lutar com os seus problemas. Tudo bem? A porta está fechada? Não. Mas o homem é chamado ao arrependimento. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu tenho uma dificuldade, cara, que é uma questão assim, muito mais difícil e complexa, que é em relação à vaidade, assim. Sou uma pessoa muito bonita, você já reparou? Na minha casa tem espelho, cara. Quando eu me olho, eu fico assim encantado. A gente está na mesma luta. Você vai lutar com seus tormentos aí, eu com os meus. Só que a gente vai lutar junto, sabendo que Jesus está do nosso lado. Então, se meu professor, se essas mídias contemporâneas trazem discursos completamente diferentes do que a Bíblia ensinou, cara, eu fico com a Bíblia. Não sei você. Se meu professor diz que a palavra de Deus é diferente do que eu aprendi que seja, cara, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, eu fico com Jesus, eu fico com o testemunho dos apóstolos, eu fico com o sangue dos mártires que morreram por essa palavra, eu fico com o testemunho do Espírito Santo que fala para mim todo dia que essa parada está certa. E que me dá certeza absoluta que Jesus está do meu lado todo dia que eu acordo na minha casa. É com isso que eu vou ficar.
e aí eu vou deixar o resto para o resto. O ministro da propaganda nazista, um cara chamado Goebbels, ele dizia o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. A gente tem ouvido, cara, tantas mentiras, tantas e tantas vezes, que às vezes a gente pode ficar até um pouco balançado. Eu vejo muitas vezes assim, meus alunos no pré-vestibular, cara, no pré-vestibular já abandonando a fé, aqueles que resistem mais um pouquinho na faculdade, abandonando a fé, para viverem uma vida de promiscuidade, de mentira, de lixo, de droga, de estupidez, de violência, de abandono, de solidão, de antidepressivos, de doença, porque deixaram o Evangelho de Jesus. Trocaram o Evangelho de Jesus por aquilo que é chamado de liberdade. Ninguém é livre. O Evangelho diz que ninguém é livre. Jesus diz que o homem é escravo do pecado. Aqueles que se acham livres fazem dos seus desejos, dos seus vícios e dos seus pecados seus próprios déspotas, seus próprios senhores, e vão viver uma vida extremamente perversa por conta disso. Terceira lição e última lição: Jesus é a vida. Jesus é a vida, existe vida no meio disso tudo. Existe vida, existe esperança, existe salvação, existe propósito. Ele é a própria vida, Jesus venceu a morte porque Ele é a vida. O ser humano tem um desejo de alguma coisa, cara, dentro do coração que não consegue ser suprido, que não consegue ser completo, que não consegue ser saciado, se não for por Jesus Cristo, se não for pela cruz do Calvário, se não for pelo sangue derramado, se não for pelo perdão dos pecados. Se não for assim, esse desejo permanece, essa angústia permanece, esse vazio permanece. O homem tem sede de Deus. Eu coloquei esses dias uma parada no Facebook, e aí esses dias eu estava bem combativo assim no Facebook, liguei meu lança-chamas virtual e estava lá na guerra. Cara, a primeira coisa que as pessoas vêm falar, eu não estava falando de Jesus não, primeira coisa que a galera vem falar é de Jesus. As pessoas são sedentas por essa mensagem. As pessoas vivem uma vida vazia de sentido. Quando eu tive 15 anos, cara, eu conheci a mensagem do Evangelho. Depois disso eu olhei para trás, eu fiquei pensando assim, como que eu consegui viver 15 anos da minha vida, dormir e acordar todo dia sem sentido? Sem sentido. A vida é dura demais, cara. Uma vida sem sentido é uma vida terrível. O sentido não pode ser ganhar dinheiro somente, o sentido não pode ser só minha carreira. Cara, isso é pouco, não é possível. Se fosse só isso, a gente seria miserável, completamente miserável. Sabe o que os filósofos do século XIX chegaram à conclusão? Eles não tinham um Deus. Aí eles disseram assim, cara, sabe o que é a vida? Sofrimento. E aí quando você fica velho, você sofre mais ainda. Era o que diziam os filósofos do século XIX. Aí sabe o que disseram os existencialistas do século XX? Vamos inventar um sentido para a vida. Inventar? Cara, se a vida não tem sentido, cara, essa é uma vida péssima. Essa é uma vida terrível demais para a gente viver. Jesus traz para a gente um sentido. Jesus traz para a gente uma direção. Jesus preenche o vazio. Jesus mostra a gente uma vida que é cheia de verdade, em que a gente vive um caminho para a vida eterna. E isso é bom demais. Até quando que você vai fugir da pergunta mais importante, que é qual o sentido disso tudo? Você pode até fingir que essa pergunta não existe, mas ela existe, você está aqui, você está ouvindo agora. Qual o sentido disso tudo? Sabe qual é o sentido disso tudo? O sentido disso tudo é que Deus planejou a minha vida e a sua vida
e Ele conhecia a gente antes da gente nascer. E Ele nos amou, mesmo sem a gente merecer. E Ele nos amou, e no meio do nosso pecado e da nossa miséria e da nossa injustiça, Ele resolveu nos resgatar. Ele deu o próprio Filho no nosso lugar, e Ele fez com que a gente, em Jesus, se tornasse filho de Deus, que a gente tivesse essa certeza para a nossa vida, e que a gente pudesse ter um sentido agora para viver, que é se relacionar com Ele, viver esse amor do Pai, e ter toda a segurança do mundo. A gente está nesse tempo tão terrível de eleições, não sei se você está sabendo disso. Cara, a nossa esperança não está em candidato nenhum. Tudo bem? Ainda, o quadro é terrível. O quadro é terrível. Ainda tem governador, senador, beleza? O quadro é terrível. Se o pior de todos for eleito, a nossa esperança está depositada em Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação. Se o menos pior for eleito, a nossa esperança está em Jesus Cristo, nossa rocha e nossa salvação. Cara, a partir disso eu consigo acordar e viver. A partir disso eu consigo viver do lado de Jesus. E sei que a vida tem um sentido completamente diferente. A grande esperança que eu tenho é encontrá-lo um dia e vê-lo face a face. E estar diante daquele que eu sempre amei. Aquele que eu sempre amei, porque me amou primeiro. Aquele que me chamou de filho sem eu mesmo merecer. E eu tenho essa certeza, como o dia de hoje, que um dia eu verei face a face. Eu me curvarei diante do meu grande amigo e mestre e Senhor, diante do meu grande amor, que é Jesus Cristo. Quando a gente recebe a vida que vem de Jesus Cristo, a nossa vida, que é uma vida pequena, recebe tanta vida, e uma vida transbordante, que ela dura para a vida eterna. Essa é a vida de Jesus Cristo. É isso que o Evangelho nos oferece. Essa é uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição? Vai depender da sua resposta. Terceira e última aplicação. Receba Jesus como único caminho, verdade e vida. Receba Jesus nessa noite. Receba Jesus e receba essa palavra de vida eterna. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus e declarar que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a confiar exclusivamente nele, abrir mão de todas as superstições, abrir mão de todo engano, abrir mão de toda mentira, de toda falsidade. Em Jesus há perdão, em Jesus há perdão. Para o maior dos pecados, em Jesus há perdão, nele há sentido, nele há vida eterna. Sem Jesus tudo vai ser vazio de sentido. Com Jesus tudo se completa, tudo se preenche. Amém? Para a gente fechar, cara, a nossa vida pode ir para qualquer lugar, a gente sabe o caminho, a gente conhece o caminho, a gente vive com ele, o caminho é Jesus. No meio de tantas mentiras, no meio de inverdades, desinformação, fake news, pós-verdade, a gente conhece a verdade, a gente anda com ela. A verdade é a nossa amiga hoje, a verdade é Jesus Cristo. No meio de tanta violência e morte, no meio de mais de 60 mil assassinatos por ano, a gente sabe que em Jesus há vida e há vida eterna. Não é possível que a gente olhe para essa palavra e ache que isso daqui é o que a gente sempre ouviu na nossa vida. É claro que isso é totalmente especial. E é claro que a partir de hoje a gente vai viver uma vida nova.
aqueles que já se entregaram a Jesus, que renovem, né, os seus votos diante de Jesus Cristo, a sua vida, a sua condição, o seu arrependimento, a sua fé, e caminhe mais uma vez. Aqueles que nunca se entregaram a Jesus têm a oportunidade nessa noite de se entregar. Eu vou orar contigo nessa noite, eu vou fazer uma oração e vou pedir que a sua vida esteja colocada diante do altar de Jesus Cristo. Se você quiser fazer essa oração comigo, você pode fazer essa oração. E assim como com 15 anos eu fui impactado por esse evangelho maravilhoso, eu espero que você seja nessa noite. Amém? Senhor, a gente coloca o nosso coração diante do teu altar. A gente não tem condições de compreender tudo de uma hora para outra, mas pela fé, a gente quer depositar toda a nossa confiança e esperança, não nas nossas obras, que não nos levariam a lugar algum, mas depositá-las em Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida e do nosso coração. A gente quer reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida. A gente acredita plenamente que para aqueles que confessam o seu nome, a salvação é garantida, que aqueles que confessam o seu nome têm seus nomes escritos no livro da vida e serão contados entre os seus nos céus. A gente crê que o teu Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja e a gente crê que por isso, a partir do momento em que fomos tocados, o teu Espírito habita em nós. A gente pede que o Senhor faça com que a gente persevere nessa caminhada e que a gente seja fiel até o fim. Em nome de Jesus, a gente entrega a nossa vida e o nosso coração. Que a tua salvação seja plena nessa noite, que o Senhor concretize essas palavras nesses corações. Eu confio só no Senhor e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até hoje. Em nome de Jesus, amém.